Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar um novo arquivo. Então o que eu vou fazer, eu vou clicar no menu filé ou menu file, para quem domina inglês, ou menu arquivo se estiver em português. Clico na opção new e aí a gente tem a janela do novo documento, tá aqui ó, new document. Eu não tenho nenhum documento aqui porque aqui são os documentos recentes e a gente está abrindo o Photoshop pela primeira vez. Aqui nessa opção a gente pode dar um nome para o nosso arquivo e eu vou chamar de primeiro underline doc. Esse é o nome do meu arquivo, se você quiser colocar o mesmo nome, você pode fazer isso. Aqui na opção de baixo, a gente tem a largura desse arquivo e a altura, tá? E aqui a gente tem a orientação. A gente pode tanto definir a orientação para retrato ou para paisagem, tá? A gente tem essas duas orientações. E a gente tem a opção dos artboards, que a gente não vai ver agora, mas eu vou mostrar para vocês enfim, nas aulas seguintes, eu não sei ainda qual. Mas os artboards, eu vou falar sobre isso em breve com vocês, tá? Bom, aqui em inches, que é polegadas, a gente vai definir para pixels, que fica mais fácil, que é uma unidade de medida que a gente está mais acostumado, pelo menos eu. Eu nunca ouvi ninguém falando, faz um arquivo aí em 10 polegadas por 7, enfim. Polegada para mim é cano, só quando eu vou comprar cano. Mas voltando à aula, a gente tem aqui a largura, e a largura está com 2100 pixels, e a altura com 1500. Eu vou setar esse arquivo vou definir para retrato, então automaticamente a largura fica menor do que a altura, né? E aí o documento, enfim, um retrato vai ficar mais alto. Aqui logo abaixo a gente tem a resolução, 300 dpi, né, que seriam pontos por polegada. Geralmente a gente usa essa quantidade de resolução de 300 para arquivos de impressão, arquivos que vão ser impressos. Como não é o caso, eu vou setar no mínimo que a gente usa, que é 72. Então defina o seu aí para 72 também, pontos por polegadas. E aqui logo abaixo a gente tem o Color Mode, que a gente acabou de falar sobre as cores, né? E no Color Mode eu vou deixar em RGB Color mesmo. A quantidade de bits ela pode ser definida de 8, 16 ou 32 bits. Mas geralmente a gente trabalha na produção de imagens digitais, a gente trabalha em 8 bits. Vai ter algum momento que a gente vai explorar aí 16 e 32 bits, mas o padrão dos arquivos a gente vai trabalhar em 8 bits. Aqui no Background Contents, que é a cor do background, a cor do plano de fundo. Como que o arquivo, quando eu abrir o arquivo, criar um novo arquivo, que cor que vai ter esse fundo? Então a cor vai ser branca. Vou deixar como branco mesmo. E aí, Advanced Options, que são as opções avançadas. Eu tenho Working RGB. Eu tenho definido o Adobe RGB 1998, que é aquele perfil que a gente já definiu antes de começar a abrir arquivos no Photoshop. Isso é muito bom. Beleza, Pixels, Square Pixels, é isso mesmo. Aqui vou dar um Create. E dessa forma a gente tem um novo arquivo criado. Bom, por enquanto a gente não vai falar desse novo arquivo que a gente criou e a gente vai focar um pouquinho na interface do programa, porque é o momento de falar dela agora, então vamos explorar um pouquinho mais essa interface e deixar você mais confortável com o programa. À sua esquerda você vai ter a barra de ferramentas, tá? Barra de ferramentas de acesso rápido, geralmente elas estão aqui, as ferramentas têm um atalhozinho, ó, tá vendo? Bom, do lado esquerdo a gente tem a barra de ferramentas, tá? Essa barra de ferramentas é uma barra que a gente vai usar muito, e se você parar o mouse sobre qualquer uma das ferramentas, você vai ter um mini tutorialzinho explicando como que essas ferramentas funcionam, tá? E aqui, ó, a gente já tem, o Photoshop mostra o atalho dessa ferramenta. Então, no caso, o Brush é a tecla B. E dessa forma você já começa a aprender alguns atalhos, isso vai ser muito bom, inclusive para otimizar teu workflow, enfim, deixar teu workflow mais rápido. Tá, barra de ferramentas, a gente não vai entrar em detalhes por enquanto nas ferramentas em si, mas essa é a barra de ferramentas e cada ferramenta selecionada, por exemplo, vou apertar a tecla B e selecionar a ferramenta Brush. Toda vez que eu seleciono uma ferramenta, eu tenho as propriedades dessa ferramenta logo aqui acima. Então, eu não vou entrar em detalhes todas as opções agora, mas eu posso falar especificamente da opacidade, ó, que é a transparência dessa ferramenta, o quanto essa ferramenta vai ser transparente quando eu aplicar ela aqui na minha área de canvas, né, no meu documento. E o flow também, que é a transparência, preenchimento dessa ferramenta. Vou entrar em detalhes agora, senão sua cabeça vai explodir, mas a gente vai falar muito disso, enfim, a gente vai usar muito isso. Logo acima eu tenho o menu principal, é um menu que a gente também vai usar pra caramba, inclusive o menu filé que a gente já usou. E aqui à direita eu tenho as paletas, tá? E as paletas também a gente vai usar muito. Enfim, a gente vai usar tudo.
Já deu para entender, né? A gente tem as paletas aqui e a gente vai fazer uma configuração dessas paletas. Vai ser muito legal. A gente vai deixar o Photoshop com a nossa cara, de uma forma que facilite o acesso às principais paletas que eu uso na produção digital de imagens. Já familiarizou? Já tá mais tranquilo? Tava meio nervoso, né? Você tava meio nervoso? Não, já tô tranquilão, Jack. Tô suave. Eu não sabia muito bem onde que estavam as coisas e tal. Agora eu já sei mais ou menos. Aqui do lado a gente tem a barra de ferramentas. E cada ferramenta tem uma propriedade, né? Quando eu clico, ela muda a propriedade aqui em cima. E eu posso definir essas propriedades de acordo com o que eu quero fazer, com o que eu preciso fazer no programa. Eu já sei que aqui em cima tem o menu filé, inclusive. Mas tem todos os menus aqui. E eu posso acessar todos os comandos e recursos do Photoshop através desses menus. Gente, é isso. É isso, cara. Dominou, dominou. Ah, e mais, e sei que aqui do lado a gente tem as principais paletas e a gente vai definir agora uma workspace de trabalho, que vai facilitar o nosso trabalho de produção digital de imagens. Gente, que orgulho. Eu tenho um orgulho de vocês. Vocês são demais. Meus alunos são demais. Muito bem. Então vamos lá, vamos criar uma workspace. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente se livra dessa workspace atual. E como eu faço isso? Ó, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui em cima. E aí eu vou selecionar a opção Close Tab Group. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, Close Tab Group, e a mesma coisa aqui. Não, a layers eu vou deixar? Não, vou tirar também. Vou excluir. Close Tab Group e abre esse aqui, Close Tab Group também. Beleza, fechei tudo. Então se você fechar, você já sabe como abrir. Isso é o bom de você fechar as coisas, né? Então, para a gente criar uma nova workspace, a gente precisa começar a trazer paletas, as paletas que a gente vai usar no dia a dia. Como eu faço isso? Menu Window, eu tenho todas as paletas disponíveis, ó. São essas paletas aqui. Certo, a paleta mais importante, que é a paleta que a gente mais vai usar, é a paleta Layers, que são as camadas. Então, vou habilitar as camadas. Geralmente eu deixo as camadas assim, ó, tá? Pegando um espação da tela, porque, enfim, a gente vai usar muito as camadas. É importante que ela tenha o maior espaço possível, até pra gente não ter que ficar usando muito barra de rolagem. Por mais que nas imagens que eu faço, a gente vai usar bastante barra de rolagem. A gente vai usar o menos possível. Muito bem, a paleta, eu acho legal já a gente já configurar a paleta pra gente ter, já deixar isso definido, né? Então, para definir aqui, configurar as paletas, eu venho nessa opção. Eu vou clicar aqui no Panel Options, que é geralmente uma configuração que eu faço nas paletas, e eu vou definir a thumbnail, o tamanho da thumbnail para gigante, grandão. Dessa forma fica mais fácil de enxergar o que a gente estiver procurando, enfim, durante o processo de produção das imagens. Beleza, acho que aqui só essa configuração que eu faço, vou dar um OK, e aí você percebe que o documento já virou um documentão, tá grandão ali, legal, isso é muito bom. A paleta Channels e o Path, eu vou tirar ele daqui, ó, vou puxar, deixo ele aqui, dá para aumentar um pouquinho aqui. E o Path também eu vou usar e eu vou deixar junto, tá? Vou deixar o Channels e o Path juntos, os dois juntos. Eu vou pegar aqui em cima e vou colocar eles aqui, ó, dessa forma. Beleza, feito isso, vamos lá no menu Window e vamos trazer mais uma paleta, que é a paleta de propriedades das camadas de ajuste, enfim, de tudo que a gente for usar em termos de camada, a gente tem as propriedades também. Então, clico aqui em propriedades e aí a gente tem um grupo de paletas. Eu vou clicar aqui, vou trazer eles para cá, deixar a paleta Layers como a gente tinha definido. Daqui eu vou usar, deixa eu ver, eu não costumo usar muito Adjustments e nem Libraries. Então, eu vou fechar o Adjustment e vou fechar Close aqui no Libraries também. Vou deixar só as propriedades e as propriedades eu vou jogar aqui em cima. Lembrando que isso aqui, tá, a gente pode mudar, enfim. Você pode deixar também do jeito que você já gosta, se você já tem uma configuração que você gosta, você pode deixar do jeito que você preferir, mas eu geralmente configuro dessa forma. Vamos aqui no menu Window de novo e agora a gente vai trazer, deixa eu ver, Navigator. Navegador é uma paleta que eu gosto. History eu não uso muito. Navigator, vou tirar ele daqui e eu vou jogar o navegador, deixa eu ver, aqui em cima. Isso, aqui em cima eu acho que tá legal. Por enquanto a gente vai trabalhar com duas. E aí, feito isso, venho no menu Window de novo e vou trazer a última por enquanto, tá? Depois a gente vai colocar mais. Mas por enquanto, pra gente começar, eu acho que essas aqui são suficientes. Deixa eu ver. History. History é legal. Beleza. E vou jogar o History aqui na terceira. Só que eu vou clicar nessa setinha e vou deixar ele fechadinho. Então a setinha abre ele ou fecha novamente. Aí ele fica quietinho aqui no canto. E a gente tem um pouco mais de espaço aqui na área de Canvas para a gente trabalhar com o nosso arquivo. Bom, a configuração inicial é essa, tá? Eu geralmente, além disso, configuro alguns atalhos. E eu vou mostrar na sequência. Se você não quer configurar os atalhos, ou você já tem seus atalhos, ou você
enfim, não liga para atalhos. Atalhos são uma coisa boa, eles agilizam bastante o fluxo de trabalho. Então seria legal que você configurasse, enfim, os seus atalhos ou configurasse como eu estou fazendo, e aí conforme você for aprendendo o que cada atalho faz, você de repente pode criar os seus próprios, tá? Então é isso, vamos fazer essa configuração dos atalhos. Eu vou mostrar para vocês quais são os atalhos que eu configuro, mesmo que você não saiba os comandos, para que eles servem, porque eu não vou falar agora exatamente cada comando, né? Não é o momento, mas seria importante você definir os atalhos já ou depois que você conhecer a ferramenta, e aí você cria seus próprios atalhos de acordo com as ferramentas, os comandos que você mais usa. Tá bom? E para fazer isso a gente vai clicar no menu Edit, depois a gente tem a opção aqui embaixo, Keyboard Shortcuts ou atalhos de teclado. Pode clicar nessa opção, eu vou aumentar ele aqui na tela para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Bom, os atalhos que eu geralmente configuro são coisas que eu costumo fazer bastante dentro do meu fluxo de trabalho. Bom, os primeiros atalhos que eu vou configurar estão no menu Image. Deixa eu encontrá-los aqui. 180, Image Rotation, que é a rotação da imagem. Eu uso isso bastante no meu dia a dia. Então eu vou configurar o Flip horizontal. Para configurar é só dar um clique, tá? Você dá um clique aqui no comando, ó, e ele já fica pronto ali com o cursor esperando que você insira o atalho de teclado. E aí você vem aqui no teclado e a gente vai definir o Flip Canvas horizontal, Ctrl Shift Alt H. Então, esse é o atalho. Apertei Ctrl Shift Alt, ele deu ali Alt Shift Ctrl H, que é basicamente a mesma coisa. Beleza, vamos pro próximo. Se esse atalho, agora a gente vai pro próximo, mas se esse atalho já estiver sendo usado, ele vai me avisar. Não está sendo usado. Então, legal, esse é o primeiro atalho definido. O próximo é esse de baixo, que é o flip vertical do Canvas. E o vertical eu faço a mesma coisa, a mesma combinação, só troco o final. Ao invés de H, eu uso V. E não pode ser a mesma, tá, gente? Tem que ser uma combinação diferente. Então, a combinação desse atalho vai ser o Ctrl Shift Alt V. Opa, ah lá, já me deu uma mensagem. E ele diz aqui embaixo que esse atalho já está sendo usado. E vai ser removido do colagem especial. Eu não uso muito a colagem especial, tá? Então o que eu faço? Eu penso, qual que eu vou usar mais? O flip vertical ou a colagem especial? Acho que eu vou usar mais o flip vertical. Então eu dou um enter e acabei de mudar o atalho. Então o atalho que era lá da colagem especial agora é do Canvas Flip Vertical. Isso mesmo. Vamos pro próximo. O próximo que geralmente eu uso, acho que não está no menu Image. Vamos para o menu, deixa eu ver. Aqui em cima, menu Edit, eu tenho alguns que eu uso bastante, alguns comandos, que são esses aqui, ó. Puppet Warp, Perspective Warp, Free Transform é o Ctrl T. Aí eu tenho na opção Transform, eu tenho a opção Distort. Legal. Vou usar o Ctrl Shift Alt D. Você percebe que é um padrão, né? Eu tô sempre usando a mesma combinação, eu só troco a última letra, o último caractere. Fica mais fácil para mim, para eu decorar. Beleza. Distort, aí ele me falou ali que tá sendo usado Distort, cara. Pô, que triste. Mas eu vou ficar com esse atalho mesmo, tá definido na minha cabeça, ninguém muda isso, nem o Photoshop. Vamos lá, o Perspective. Perspective, será que eu uso? Perspective. Acredito que sim, mas ele tem P. Perspective Warp. Warp, eu vou setar como Ctrl Shift Alt P. E ele vai falar para mim que o Print One Copy, ele vai mudar o atalho, beleza? Eu tô bem com isso, pode mudar. E agora de baixo, que é o Warp, Ctrl Shift Alt W. Percebe? Só tô mudando o último caractere. Fica fácil de lembrar. E tô usando, inclusive, uma das letras, né? O Distort usei o D, o Perspective usei o P e por aí vai. Flip horizontal, flip vertical, flip canvas. Já defini, né? Flip horizontal, flip vertical. Deixa eu ver. Ctrl Shift Alt H. Flip Canvas. Flip horizontal. Vou definir o flip horizontal. Então vou trocar aquele primeiro atalho que eu defini. Ctrl Shift Alt V para o vertical. Beleza. Estão entendendo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Jack. É muito atalho, né? Mas tô entendendo. Então, beleza. Muito bem. Deixa eu ver qual outro atalho que eu vou definir. Esse aqui eu uso bastante, ó. Convert to Profile, que é o quê? Converter para um perfil de cor diferente do perfil que eu estou usando. Então, Convert, vou usar o C. Então, Ctrl Shift Alt C.
Ele diz que está usando já lá no Content Aware, enfim, mas não tem problema. Não vou usar o Content Aware com tanta frequência. Vamos pro próximo. Image acho que não tem mais nenhum. Agora a gente vai para, deixa eu ver, Layer. Layer tem que eu lembro. Deixa eu ver onde tá. Aqui embaixo. Muito provavelmente. Achei, tá aqui, ó. Na opção rasterize, tá? A gente vai usar muito isso. Então eu vou definir o rasterize aqui. Deixa eu ver. Rasterize. Então eu vou definir o rasterize como Ctrl Shift Alt R. Render 3D não vou usar. E cadê o convert? Converter para Smart Object, meus amigos. Onde está? E aqui, ó, no Smart Object, ainda dentro dessa mesma opção, geralmente eu uso converter para Smart Object, eu uso bastante. Então, Ctrl Shift Alt, ó, legal. Então, Enter. Acredito que sejam esses os atalhos, tá? Que eu mais uso. O restante não uso com tanta frequência. Deixa eu ver, nos filtros. Um atalho para o Gaussian Blur, acho que seria legal. Ctrl Shift Alt G. Esse não está sendo usado. E esse não está sendo usado. E por último, aqui embaixo, em Order. E para o High Pass, eu vou definir Ctrl Shift H. E ele está usando para quê? Não faço ideia. Não uso esse atalho. Então, legal. Ctrl Shift H para o High Pass. Dou um Enter e estamos good to go. Estamos bem para continuar. Essa foi a configuração dos atalhos que eu mais uso. Então, espero que isso tenha sido útil para você e com certeza será se você fez essa configuração junto comigo. Vou dar um OK e pronto, a gente tem já uma nova workspace praticamente, né? A gente definiu os atalhos, a gente tem as paletas pré-configuradas e agora a gente precisa salvar essa workspace. E como que a gente faz isso? Vem aqui no menu Window, clico na opção Workspace e aí a gente já tem várias workspaces aqui, ó. Mas essa é uma nova, então a gente vai clicar na opção New Workspace, ou Nova Workspace em português. E aqui você pode dar um nome para sua workspace. E o legal disso é que você pode ter várias workspaces e cada uma delas configurada com paletas diferentes e atalhos diferentes, de acordo com as tarefas que você vai executar, né? Aqui a gente vai falar de produção digital de imagens, de manipulação de imagens. Então você pode de repente dar esse nome para sua workspace. Manipulação de imagens. E aí, de repente, você tem outras atividades. Ah, eu trabalho com impressão. Então, você pode criar uma nova workspace só para impressão. Ah, eu trabalho bastante com texto e tal. Então, você vai criar uma nova workspace com paletas diferentes, com as paletas que você mais usa, com atalhos de teclado, enfim. É muito legal para você agilizar o seu workflow, deixar o seu workflow mais rápido. No meu caso, eu vou dar um nome de cursos, porque aí eu consigo gerenciar com as outras workspaces que eu vou criar posteriormente. Bom, feito isso, eu posso também levar para essa workspace os atalhos, os menus e a barra de ferramentas. Isso é legal, né? Muito bem, então... Peraí, Jack, quer dizer então que os atalhos que a gente criou, você vai salvar junto com a workspace. E na hora que eu selecionar essa workspace para trabalhar com ela, os atalhos já vêm, já estão funcionando? É isso, meu garoto. Exatamente. Bom, feito isso, clica no menu salvar. E dessa forma a gente já tem uma workspace funcionando, que é a workspace curso, no meu caso, né? Se a gente vir aqui no menu Window Workspace, a gente já consegue ver que a gente está trabalhando com ela. Ah, mas e se eu clicar em 3D, por exemplo? Aí a workspace muda e aí a gente tem um novo formato com uma paleta específica, assim como eu falei para vocês, né? Aí vamos voltar lá nos cursos e funcionando plenamente. E agora a gente realmente está pronto para colocar a mão na massa. Yes! E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo de alunos, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. E vamos seguir. Na próxima aula eu vejo vocês. Um abraço e até lá.